Fala pessoal, eu sou o Gabriel da Portfólio Expert e no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como você faz para inserir informações na sua tabela através do Power Apps. Então vem comigo e bora para o vídeo. Bom pessoal, já estou aqui com o meu aplicativo aberto e aqui eu tenho a minha tabela de estoque. Então eu tenho aqui os meus produtos. Essa minha tabela ela está vindo lá do meu Excel, que está armazenado dentro do meu OneDrive. E aí o meu objetivo aqui é cadastrar novos produtos dentro dessa tabela. Então eu vou criar aqui uma tela de cadastro, onde eu vou preencher ali as informações do meu novo produto e vou clicar em salvar. E aí essas informações vão ser gravadas dentro dessa tabela. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar o meu formulário para cadastrar o novo produto. Eu poderia aqui criar uma nova tela, onde eu teria ali o meu formulário, mas nesse caso eu vou criar um botão de cadastro. Então, quando eu clicar nesse meu botão, ele vai habilitar uma tela onde eu vou preencher ali as minhas informações. Então, para quem não viu aí o outro vídeo que eu fiz sobre como criar uma tela de login, lá eu mostrei também como a gente faz para criar esses pop-ups. E a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Eu poderia vir aqui em inserir e inserir um botão, mas para aproveitar já as cores que já está configurada, eu vou fazer uma cópia desse meu botão de sair aqui e vou jogar ele aqui para frente. Eu vou renomear aqui como cadastro. E aí eu vou clicar nele e vou vir na propriedade onSelect desse meu botão. Eu vou apagar aqui essa função de navigate e vou adicionar a função updateContest. Depois que eu vou botar aqui o updateContest e abrir um parêntese, eu preciso abrir uma chave. Então eu abro uma chave e aí eu vou criar a minha variável. O que é essa variável? Essa variável ela é o que vai definir a visibilidade desse meu pop-up. Então, qual é o nome dessa minha variável? Eu vou botar essa variável como formulário. Depois que eu botar aqui formulário, eu dou um 2 pontos e vou definir ela como true. Depois eu fecho a minha chave e fecho o meu parêntese. Então, o que esse botão está fazendo? Toda vez que eu clicar nele, ele vai atualizar a variável formulário e vai definir ela como verdadeira. Bom, depois que eu inseri aqui o meu botão, agora eu preciso criar o meu formulário. Para isso, eu preciso inserir um container aqui no meu aplicativo. Então, eu vou vir aqui em Inserir, Layout, e vocês vão selecionar aqui o Container. Eu já vou alterar aqui a cor de fundo desse meu container para ele não ficar transparente. Então, vocês selecionam aqui o container, vem aqui na cor, eu vou deixar ele como branco. E eu vou aumentar aqui o tamanho dele, para poder caber todos os campos que a gente vai precisar preencher. E vou centralizar ele aqui um pouquinho na minha tela. Bom, depois que eu já criei aqui o meu container, eu preciso inserir todos os campos que eu preciso preencher para cadastrar o novo produto. Então, eu vou clicar nesse mais, vou vir aqui em rótulo de texto e vou inserir todos os rótulos de texto que vão servir ali como um identificador para cada entrada de texto que eu vou ter que preencher. Então, o primeiro rótulo de texto aqui é o do campo produto. Então, eu vou botar aqui produto, vou dar um 2 pontos. Aí, eu posso selecionar esse mesmo rótulo de texto, dou um Ctrl+C, um Ctrl+V, jogo ele aqui para baixo e vou criando os outros rótulos. Então, o meu próximo aqui é o código. Então, eu venho aqui, colo aqui o meu código e vou repetir esse mesmo processo para todos os campos que eu vou ter que preencher. Bom, depois que eu já tiver criado todos os rótulos de texto, o próximo passo é criar os campos onde eu vou preencher cada informação.
Então, para isso, eu seleciono aqui o meu container, vou vir aqui em inserir e vou inserir a entrada de texto. Então, eu arrasto ela aqui para o lado do meu campo de produto e aqui é onde eu vou digitar o nome do meu produto. Eu vou só apagar aqui ó, esse entrada de texto aqui, eu deixo as aspas vazias para não ficar nenhum texto aqui dentro. E aí eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou jogar aqui para baixo. E aqui vai ser onde eu vou digitar o meu código. E eu vou repetir a mesma coisa para todos os campos que eu preciso preencher. Mas, Gabriel, vamos supor que eu tenho um campo que eu queira que seja a opção para limitar ali, né, para a pessoa não digitar alguma coisa errada. Então, por exemplo, aqui nessa minha tabela, eu tenho essa coluna de categoria, onde eu só tenho as opções de material, vestuário e alimento. E eu quero limitar a essas três opções. Então, para isso, eu posso inserir aqui uma lista suspensa, o que a gente chama aqui no Power Apps de drop-down. Então, para fazer isso, eu seleciono aqui o meu container novamente, vou em inserir, vou vir aqui em entrada e vou adicionar essa opção aqui de suspenso. Então, vou jogar ela aqui para o lado do meu campo de categoria. E aí agora eu preciso criar as opções aqui desse meu drop-down. Então, seleciono ele, venho aqui na propriedade itens, vou apagar esse drop-down sample aqui. E aí, para adicionar as opções, eu vou abrir colchete. Depois que eu abrir o colchete, eu vou abrir duas aspas e aí entre essas aspas eu vou digitar a minha primeira opção, que no meu caso aqui é material. Depois eu dou um ponto e vírgula, abro aspas de novo e aí eu vou digitar a minha segunda opção, que é vestuário. E aí eu dou um ponto e vírgula novamente, abro aspas e vou digitar a minha terceira opção, que no caso é alimento. E aí depois eu fecho o meu colchete. Aí agora aqui meu drop-down já está aqui com as minhas três opções. E aí o restante dos campos eu vou deixar como entrada de texto mesmo. Então eu vou dando Ctrl C, Ctrl V para todos eles. Bom, depois que tiverem criado todos os campos que vão precisar preencher, uma coisa que eu recomendo muito é vocês renomearem aqui as entradas de texto de vocês de acordo com o campo que ela representa, porque isso aí vai facilitar muito na hora que você for criar a sua fórmula. Então, por exemplo, aqui esse meu text input 3, ele é do meu campo de produto. Então, eu vou dar um duplo clique aqui, vou digitar aqui cadastro, traço, produto, para eu saber que lá na hora de criar a fórmula, essa minha entrada de texto aqui é a minha entrada de produto. Vou fazer a mesma coisa para o restante, vou manter o mesmo padrão. Vou botar aqui cadastro, traço, código. E vou repetir a mesma coisa para os demais. Bom, agora o próximo passo que eu vou fazer aqui é criar o meu botão de salvar. E é esse botão que vai fazer com que eu pegue cada campo que a gente digitou e grave na coluna que ele representa. Então, eu vou selecionar aqui o meu container, vou vir aqui em inserir, botão, eu jogo esse botão aqui para baixo, e aí vou mudar aqui também o texto dele para salvar, e aí na propriedade onSelect nesse botão, eu vou criar a minha fórmula. Para não perder muito tempo, eu vou fazer aqui a fórmula, e aí depois eu volto com ela pronta e explico cada função que eu coloquei ali. Bom, eu já criei aqui a minha fórmula e a primeira função que eu inseri aqui é a função PET. O que essa função PET ela faz? Ela grava um registro na nossa tabela. Então eu indiquei aqui qual a fonte de dados que ela iria gravar, dei um ponto e vírgula e adicionei a função defaults. Essa função defaults ela indica que eu estou inserindo um novo registro na tabela. Depois eu dei um ponto e vírgula novamente. E aqui eu preciso indicar quais as colunas que eu estou inserindo
essas informações. Então, para isso, vocês precisam abrir chaves. Então, eu tenho aqui eu estou abrindo uma chave aqui em cima e fechando aqui embaixo. E aí, aqui entre as chaves, eu vou indicar qual a coluna que eu vou inserir o registro e de onde essas informações estão vindo. Então, aqui na minha coluna produto, eu estou pegando o texto da minha entrada de texto lá, cadastro produto. A mesma coisa aqui na coluna código, eu estou pegando o texto lá do meu cadastro de código. Aqui na coluna de categoria, ela é um pouquinho diferente, porque ela é uma lista suspensa. Então, eu não posso botar ponto .text que vai dar erro. Então, eu preciso botar aqui cadastro categoria .selected.value. Então, o que ela está falando? Ela está pegando o valor selecionado do meu drop-down lá de cadastro de categoria. Aqui na unidade é a mesma coisa das outras, eu estou pegando o texto lá da minha entrada de texto. Custo unitário e valor unitário, vocês vão ver que ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque lá no Excel, essas duas colunas elas estão configuradas como valor. Ou seja, elas estão configuradas lá como moeda. Então, quando eu tento inserir lá a informação como texto, ele dá erro, porque ele está configurado para receber um valor. Então, antes eu preciso converter esse meu texto em valor. Então, eu boto essa função value, abro parênteses e fecho aqui depois do meu ponto .text, que aí eu estou pegando esse texto aqui do meu cadastro custo unitário e estou transformando em valor. E aí a quantidade no estoque é a mesma coisa das outras, ela é uma coluna de texto. Aí aqui depois eu fecho o meu parênteses lá da minha função patch. E aqui eu adicionei 2 pontos e vírgula. Para quem acompanhou lá o vídeo sobre a tela de login, vai lembrar que quando eu adiciono mais de uma função para um mesmo componente, eu preciso separar essas duas funções em 2 pontos e vírgula. Então, no meu caso aqui, esse meu botão de salvar, ele está com a minha função patch. Aqui eu adicionei a função updateContext, dei 2 pontos e vírgula novamente e adicionei a função de notificação. Então, esse mesmo botão, quando eu seleciono ele vai ter 3 funcionalidades. Então, o que essa updateContext está fazendo? Ela está pegando a variável formulário e está definindo como false. Então, ela vai controlar a visibilidade do meu container. Quando eu clicar no botão de salvar, esse meu container ele vai fechar. E a função notify está notificando que o produto foi cadastrado com sucesso e está dizendo aqui que é uma notificação de sucesso. Bom, agora antes de testar aqui para ver se o nosso botão de salvar está funcionando, eu vou inserir mais um botão caso a gente queira fechar esse nosso pop-up. Então, eu vou selecionar aqui o meu container, vou vir aqui em inserir e vou inserir um ícone, que no meu caso aqui vai ser esse ícone de cancelar aqui. Vou jogar ele aqui para cima. E aí eu vou vir na propriedade onSelect desse meu ícone e vou inserir a função updateContext. Abro a minha chave, vou selecionar aqui a minha variável, que no caso é formulário, e vou definir ela como false. Depois eu fecho a minha chave e fecho o meu parênteses. Ou seja, quando eu clicar nesse meu ícone, ele vai definir a minha variável formulário como falsa. E aqui no meu botão de cadastro, quando eu clico, ele define a variável formulário como verdadeira. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso configurar a visibilidade desse meu container de acordo com essa minha variável. Então eu seleciono meu container, vou vir aqui na propriedade visible desse meu container. Vocês vão ver que ela está como true, ou seja, ela está sempre visível. E eu vou definir aqui, vou digitar aqui a minha variável formulário igual a true. Ou seja, esse meu container ele só vai ficar visível quando a variável formulário estiver como verdadeira. Então, quando eu clico aqui no meu botão de cadastro, ele fica visível. Quando eu clico no meu X, ele vai fechar. Bom, agora eu vou dar um play aqui no nosso aplicativo e vamos cadastrar um novo produto aqui na nossa tabela.
Então, eu vou botar aqui o produto calculadora. Vou botar aqui o código 26, a categoria material. Aqui na unidade eu vou deixar como unidade. Custo unitário, vou botar 15, quantidade em estoque 45 e valor unitário eu vou deixar como 30. E vou dar um salvar. Então ele já notificou aqui para mim, ó, produto cadastrado com sucesso. Então agora vamos conferir lá na nossa tabela para ver se realmente ele já está aparecendo lá. Então vou vir aqui no meu OneDrive, vou abrir aqui a minha tabela do Excel. E já está aqui a minha calculadora com todas as informações que eu preenchi lá no meu Power Apps. Bom, pessoal, vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixarem um like. Comentem aí também sugestões para outros vídeos ou caso tenham tido alguma dúvida. Se puderem também, cliquem no botão de hypar, que ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.